E aí, pessoal, tudo bem do primeiro ano? Como que tá? Tudo certinho? Isolamento social, né? Vamos lá. A gente está agora continuando a primeira aula, né, online, que é o capítulo 7, né? Falamos sobre eras geológicas. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver uma pequena parte da geologia, né? Que é partes da Terra. Então vamos lá. Pessoal, bem facinho isso daqui, ó. Vamos ver as partes da Terra. Veja bem, partes da Terra. Imagina assim, a gente já foi no inferno? A gente já foi no inferno? Não, né? Então a gente não conhece o interior da Terra, não é? A gente só tem um conhecimento indireto, dedutivo, beleza? Dedutivo é a técnica que muita gente conhece, a maioria das pessoas, não é? É a mesma coisa que a gente vai usar aqui. Nós vamos deduzir as coisas, certo? É um conhecimento indireto do interior da Terra, beleza? Vamos treinar a dedução? Imagina, tá eu e o Peterson andando às 11 horas da noite no meio do nada, certo? O que você vai deduzir? Você vai deduzir assim, o Alessandro está mexendo com macumba também, não é? Viu? Por quê? Porque o Peterson mexe. Então é essa a ideia. Você não sabe, você não viu nada, mas você deduz. É isso que nós vamos ver. Olha só, veja bem, nós vamos pegar e vamos falar que existe um conhecimento indireto, beleza? E para isso você vai ter que gastar a física e gastar a química, certinho? Para você ter um pleno conhecimento sobre as partes da Terra. Veja bem, se você vai lá na tabela periódica, você vê a densidade dos materiais. Pela densidade dos materiais, e lembrando que a Terra era uma espécie de um açaí, não é? Uma coisa mole, líquida, será que os materiais mais pesados foram para o centro da Terra, foram para o interior da Terra, afundaram para o fundo da Terra? Não é? Pode ser, né? Então, pela densidade dos materiais, dá para você deduzir as coisas, certinho? Dá para você deduzir pelo princípio geotérmico, ou seja, quanto mais fundo, mais perto do inferno. E quanto mais perto do inferno, mais quentinho, certinho? Beleza? Viu como é fácil? Tranquilo, né? Ó, e aí você vai estudar com o mestre Jefferson ondulatória. Não sei se vai ser no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, mas você vai estudar ondulatória. Ondulatória mexe com ondas e as ondas se propagam pelos ambientes. Quando sai de um ambiente 1 para um ambiente 2, por exemplo, as características da onda, elas mudam, certinho? Então, ondulatória, você vai ter o quê? Você vai ter uma possibilidade de, quando a onda passar do meio A para o meio B, você ter as características delas mudando. Isso acontece também aqui. Existe uma coisa chamada ondas sísmicas. E se uma onda sísmica parte do interior da Terra e ela muda 3 vezes as suas características, como comprimento, frequência, o que você deduz? Que tem 3 partes da Terra. Beleza? Então, olha só, a sismologia, que estuda as ondas sísmicas, a geotermia, que estuda o inferno, né, as temperaturas, e o quê? E também a densidade do material, já vai te dar uma boa noção para você deduzir o que tem a Terra. E o que tem a Terra? A Terra possui 3 partes. Ó, a Terra é dividida em 3 partes. Certinho? Olha como é fácil. E quais são essas partes, professor? Vou desenhar aqui um pedacinho da Terra. Certo? Ó, como que quais são essas partes? Olha como é simples essas partes. Nossa, que desenho feio. Vamos lá, deixa eu mudar o desenho aqui para vocês. Certo? Ó, olha só. Saiu feio do mesmo jeito. Ó, então temos aqui 3 partes. Beleza? Uma parte, vou até escrever de vermelho Satanás, porque é quentinho demais, é o núcleo, certo? O outro é o manto. Lembra que tudo conhecimento indireto. E o outro é a litosfera ou crosta. Vou escrever crosta porque é mais curtinha a palavra. Certinho? Tá vendo? Litosfera ou crosta, manto e núcleo.
Professor, precisa saber qual a temperatura do núcleo? Claro que não. Lógico que não. Você só precisa saber que é mais quentinho do que o manto. Então, o núcleo, pelo princípio geotérmico, a temperatura do núcleo é mais maior que a temperatura do manto, que é mais maior que a temperatura da crosta, pelo princípio geotérmico. Beleza? Certinho? Beleza? Ó, o mais maior, hein? Falando a linguagem dos alunos. Ó, beleza? E a densidade? Você vai lá na tabela periódica e vê a densidade dos materiais. Com certeza, quando a Terra era só uma espécie de um açaí, né, pastoso, o material mais pesado migrou para o núcleo. Então, vamos pensar assim, a densidade do núcleo é mais maior que a densidade do manto, que é mais maior que a densidade da crosta. Olha que lindo, gente, não é? Professor, precisa saber que é 10,9 gramas por centímetro cúbico, precisa saber que é 5,7 e precisa saber que é 2,9 a densidade respectiva do núcleo, manto e crosta? Claro que não. Não cai isso em prova de vestibular. Mas é bom você lembrar que a densidade é maior no núcleo. É por isso que está lá no fundo. Certinho? Olha só uma coisinha massa. Pela temperatura do núcleo ser muito grande, eu acho que ele é líquido. Poderia pensar assim, né? Quanto mais quente, a tendência, não é deixar de ser sólido e ser líquido, derreter, né? O problema, meus amigos, que olha a pressão que está em cima do núcleo. Então, a maior parte do núcleo é sólido, certo? Olha só, beleza? Precisa saber que o núcleo tem duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Núcleo interno muito sólido, núcleo externo uma pequena camada de líquido que vai girando e provocando atrito no núcleo interno. E isso daí acaba gerando a gravidade, segundo os físicos, não é? Não precisa lembrar disso. Lembra que é sólido, tá bom demais. E o manto, professor? Bom, o manto é líquido. O manto é líquido e olha só que lindo. É um líquido que tem nome, material magmático. É o famoso magma. Certinho? Beleza? E a crosta que está próximo da superfície é justamente sólido, é onde nós estamos, é onde se assenta a vida, certinho? Beleza? Tranquilo, né? Núcleo sólido, na sua grande maioria, muito quente e muito denso. Crosta é o mais, é sólido também, né? Porque está em contato com as temperaturas menores, certo? O núcleo é por causa pela pressão ser muito grande. Temperaturas menores e densidades menores. E o manto intermediário, formado por um líquido chamado de magma, certo? Só um detalhe, essa partezinha que você vê aqui, ó, que é o manto pertinho da crosta, nós vamos chamar essa partezinha de astenosfera, certo? Ó, astenosfera. Beleza? Facinho, né, gente? Beleza? Fácil, tranquilo. Agora veja bem, quais dessas partes a gente conhece mais? A gente conhece mais aquela que a gente vive, que é a crosta, certo? Lembra que para as outras duas a gente tem conhecimento indireto, dedutivo? Portanto, o que mais a gente conhece é o que a gente tem conhecimento direto, que é a crosta, certo? E a crosta, como que a crosta é, professor? Gente, a crosta é muito tranquilo. A crosta é a parte rochosa da Terra onde se assenta a vida. E você tem duas partes da crosta, né? Uma crosta mais grossa, olha só, uma crosta, isso é a crosta, uma crosta mais grossa, certo? E uma crosta mais fina, aí ó, e uma crosta mais fina, mais delgada, uma crosta mais espessa e uma crosta mais fina, mais delgada, certo? Perfeito. Por que a crosta tem uma parte mais grossa e a crosta tem outra parte mais fina? É porque onde tem a parte grossa, tem duas camadas de crosta. Tem uma camada chamada cial, silicatos de alumínio, e tem uma parte, não mais inferior, chamada de silicatos de magnésio. E a parte mais fina só tem um cima, que é o silicato de magnésio. Certinho? Viu como é fácil? Professor, onde que se encontra a crosta mais grossa? No continente.
Ou seja, onde nós estamos. A gente não mora no continente sul-americano? Então, nós estamos na parte mais espessa da crosta, certo? E a parte oceânica? A parte oceânica é a parte mais fina. Certinho? Beleza? Ó, nos oceanos. Beleza? Na parte oceânica. Tudo bem? Professor, se eu morasse lá no assoalho oceânico, eu estava morando na parte mais grossa ou na parte mais fina? Na parte mais fina. E como eu moro no continente, você mora na parte mais grossa. Viu como é fácil? Então você poderia criar uma regra assim: nós estamos em cima do mais grosso, que seria o quê? Seria essa parte da crosta aqui. Beleza? Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Agora me diz uma coisa, ó, se eu pego essa apostila aqui, né, e dou uma dedada aqui, qual que você acha a probabilidade de furar isso? Pouca, né? Por quê? Porque a apostila tem várias folhas. E se eu pegar uma folha só e dar uma dedada aqui, você acha que é mais fácil furar? Eu não vou fazer isso porque a apostila é do colégio, né? Foda-se. Não furou. Mas olha só, é muito mais fácil furar, certinho? Então olha só, imagina, você tem um magma aqui, que pelo princípio geotérmico, quanto mais fundo, mais quente. Só que a temperatura ela influencia na densidade. Lembra, densidade é igual massa por volume. Quanto mais quente, mais dilatado, menos volume, inversamente proporcional à densidade, fica menos denso a matéria. A matéria menos densa, ela tende a subir e a mais densa tende a descer. Então você vai ter aqui um fenômeno chamado de convectiva. Convectiva do ar-condicionado, convectiva da geladeira, convectiva daquela água do rio que gera o redemoinho e convectiva do magma. Olha só, o magma ele vai ficar circulando verticalmente. O que é convectiva? Circulação vertical. Lembra de ar-condicionado? Certinho? Lembra de geladeira, porque a parte mais gelada está em cima, para o ar frio descer. Certinho? Então, olha só, isso é uma convectiva magmática. Quando o magma sobe, ele vai bater na crosta, vai gerar uma pressão, que a gente vai chamar de pressão magmática. Olha como é fácil. E a pressão magmática vai bater aqui querendo sair. Diz aí para mim, aluninhos, dá um pause no vídeo e fala assim... diz aí, onde é mais fácil sair? Onde é mais grosso ou é mais fino? Claro que é onde é mais fino. Beleza? Lembra da apostila. Se eu der uma dedada aqui, é difícil furar a folha. Mas se eu der dedada em uma folhinha só, é mais fácil furar. Porque é mais fina. Certinho? E aí, nessa parte mais fina, o que vai rolar, professor? Aqui nessa parte mais fina, vai rolar falhas tectônicas, ou seja, a estrutura vai falhar, vai rachar. Se for a rachadura bem pequenininha, vai ser chamado de falha. Se for bastante grande, vai ser chamado de falhamentos. Falhamentos geológicos. Vai gerar terremotos, porque isso vai ter uma reacomodação violenta da estrutura por causa da pressão que vem de baixo. Terremotos. E vai ter efusão magmática, vulcanismo. Ou seja, o que você percebe? Você percebe que toda a perturbação geológica que sofre, principalmente as partes oceânicas, tem a ver com a pressão que vem do interior do magma, do manto, não é o magma que quer sair, e vai pegar uma parte fina onde as perturbações serão mais sentidas. Aqui no Brasil você não sente tanto isso, por quê? Porque a espessura da crosta no Brasil, em média, é de 90 quilômetros, enquanto que lá no Havaí é de 3 quilômetros, beleza? Então a pressão sai mais fácil lá, gerando perturbações geológicas, beleza? Viu como é facinho? Tranquilo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.